Opa, pessoal, falamos um pouquinho sobre como é que é a configuração do Grafana Tempo. Agora vamos passar um pouquinho sobre o nosso collector, o arquivo de collector que a gente, vamos supor que a gente já instalou o operator e aí a gente precisa dar uma fuçada no OpenTelemetry Collector, como é que a gente instrumenta ele, qual arquivo que a gente tem que jogar lá dentro, né? Vamos lá. Vamos passar aqui para o meu VS Code de novo. Então a gente tem uma pastinha aqui de Optel Configs. Eu botei esse nome, tá? Mas é isso aí. E a gente vai ter um collector.yaml. Então, ele vai ser do tipo OpenTelemetry Collector. Então, quando você quiser criar um collector dentro do seu cluster, você vai precisar criar um arquivo que vai estar com esse OpenTelemetry IO barra V1 beta 1. E aí, essa é a API version, né? Que são os CRDs, os controllers, né? Personalizados que a gente instalou junto com o operator. E a gente vai ter o metadata dele aqui, o nome, pode ter um namespace específico se você quiser. Aqui eu estou botando default mesmo, como é um laboratório, não precisamos especificar muito onde que ele vai estar. A gente tem todas as especificações de configurações aqui do OpenTelemetry Collector. E aí a gente tem config de receivers. E aí esses receivers aqui são da onde que ele vai receber os dados. Quais são as portas que ele vai deixar aberta para ele receber esses dados. Então aqui, se você não declarar, ele já vai entender que você quer como default. Mas você pode estar especificando quais portas específicas que ele vai estar recebendo. Inclusive, você pode mostrar para ele da onde que ele vai receber esses dados especificamente, né? E aí a gente tem os processors. Os processors a gente tem vários plugins que a gente consegue colocar neles. Por exemplo, esse que eu coloquei é o Memory Limiter, então você pode limitar a memória. A gente pode dar um check interval dentro desse Memory Limiter, limite de percent, então eu vou chegar em 75% de utilização, depois eu vou limitar a utilização dessa memória. Então eu posso ter um spike de percentual também. Eu posso dar um batch, esse batch size ele vai pegar em o tamanho do processo, ele vai processar o tamanho das mensagens, mensagens não, mas o tamanho dos traces que estão vindo, ele vai guardar essa informação em buffer, pegar aquilo ali e jogar isso em batch, né? Uma quantidade grande de tracings para numa requisição só. É, acho que muitas pessoas já sabem o que significa o batch, mas basicamente você consegue botar o tamanho, né, do batch e o timeout dele aqui também. Então, basicamente, se ele chegar nesse tamanho, ele joga, mas também tem um timeout ali para ele não ficar muito tempo parado ali com aquela informação se ele não chegar naquele tamanho específico. Então, aqui está a nossa configuração check, que é o do tempo, que é para onde a gente vai jogar as informações. Então a gente tem o OpenTelemetry aqui, os exporters, e a gente tem um endpoint. Isso aqui é bem importante. O endpoint tem que estar correto, tá? Aqui vai estar certinho, né? Vocês não precisam se preocupar com isso, mas por exemplo, vocês vão estar instalando isso no cluster de vocês aí, na empresa de vocês, é muito importante que isso esteja bem configurado, tá? Porque às vezes pode estar num namespace diferente, então não ficaria assim dessa forma. Daí você ia ter que botar o nome ia ser tempo, ponto, sei lá, um namespace monitoring, ponto svc, ponto cluster, cluster.local. E aí sim você consegue bater nesse namespace específico. Como vai estar como vai estar no default, não precisa. Só jogar tempo ele já sabe quais se serve. Ah, mas o meu tempo não vai estar nesse cluster, vai estar em outro cluster de monitoramento. A gente vai ter um cluster separado. Aí daí você não vai conseguir resolver isso como um service, tá? Aí você vai ter que criar um ingress para o tempo para a gente conseguir bater de fora, bater do nosso cluster para um endpoint que consiga entrar lá no outro cluster, tá? Também é possível, não é impossível, dá para fazer isso aí também. Como eu falei, aqui no Helm do tempo a gente consegue criar ingress para ele. Então
no seu outro cluster, que é um cluster exclusivo para monitoramento, você vai ter lá essa disponibilidade aí certinha, tá bom? Bom, aqui a gente tem o service, e esse service é basicamente para a gente compilar tudo isso aqui que a gente colocou de configuração de receivers, processors e exporters, né? Então, a pipeline é o quê? Isso é muito interessante, a gente pode se aprofundar isso em outras aulas, mas a gente podia ter várias pipelines aqui. Por exemplo, de tracing, a gente tem receivers, processors e exporters. A gente podia ter outra pipeline aqui, por exemplo, de logs. E aí a gente tem os mesmos receivers, os mesmos processors e o mesmo exporter, né? Poderia ser o mesmo exporter para logs? Não, não deveria, né? Porque não faz sentido mandar para o tempo. Mas entenderam que a gente consegue reaproveitar também receives, exporters que a gente criou ali na configuração passada. Essa aqui é a mágica do OpenTelemetry Collector. Você pode trabalhar com os mesmos dados para diferentes pipelines, né? Então essa pipeline aqui, o que que está me falando? Eu vou de tracing, vou receber nesse OTLP, que é esse aqui que eu estou declarando de receivers. Vou processar aqui memory limiter e o batch, que é o que eu declarei aqui. E o exporter é o que a gente declarou também no export, né? São as chaves que ele está identificando. Vou deixar uma linha aqui. Bom, é isso, pessoal. Não vou me aprofundar muito sobre o OpenTelemetry Collector, que tem muita configuração que dá para personalizar. Então, a gente vai ter um módulo especial para a gente se aprofundar nas ferramentas. Então, nesse módulo você vai aprender muito sobre cada especificaçãozinha dessa, o que cada coisinha dessa faz, quais são as configurações que você vai precisar no dia a dia, o que não, enfim. Aqui a gente vamos tentar focar mesmo no tracing especificamente. Então é isso, pessoal. Na próxima aula vamos falar um pouquinho sobre a nossa aplicação e como que a gente vai instrumentar ela. E vamos botar a mão na massa, vamos criar esse cluster e instalar as coisas aí e testar a conectividade com o Grafana e o tempo. Fechou? Próxima aula a gente vai testar essa bagaça aí. Vamos embora, vamos embora, vamos embora.